As políticas do Facebook são responsáveis aí por derrubar a conta de anúncio, não aprovação de anúncios, de anúncios, reprovação de vídeo, reprovação de imagem, imagem que não é aceita, que tem menos alcance porque está com uma quantidade excessiva de caracteres, enfim. Esse é o dilema, né, de quem anuncia no Facebook, e quem anuncia no Facebook precisa inevitavelmente, deixa eu só largar meu telefone aqui, precisa inevitavelmente conhecer essas políticas muito bem. Então, chega de lesco-lesco e vão lá para o meu computador, né? Deixa eu só mudar aqui rapidinho, 1, 2, 3 e... Pô, estamos dentro do meu computador, aqui no nosso famoso MindMeister, onde eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco sobre as políticas do Facebook. Bom, as políticas, né, aqui, o que você precisa saber antes de começar a usar o Facebook, você precisa conhecer essas políticas, tá? E aqui existem as políticas de privacidade e isso está dentro da central de ajuda. Eu vou abrir aqui rapidinho só para a gente dar uma olhada na carinha dessas políticas aqui, tá? Até para que vocês possam ver como ela funciona, onde é que ela tá, a carinha dela. Então tá aqui todo o quadro onde vocês vão poder pesquisar, e aí aqui ó, no www.facebook.com/policies/ads, tá? E a central de ajuda também, onde você pode encontrar as respostas para as dúvidas que vocês têm, para anúncio que não está sendo aprovado, tá? É no www.facebook.com/business/help. Então guarde bem esses endereços que a gente vai falar muito daqui para frente em relação a eles, tá bom? Então aqui, eu tenho um problema no fundamento, anúncios, páginas, cobranças, otimizações, gerenciamento, enfim, você encontra tudo aqui. Lembra que eu falei numa das primeiras aulas sobre a central de ajuda? Essa aqui é a Bíblia, né, do Facebook. Então lá, na verdade, eu não abri ela, mas ela está aqui. Aqui você encontra tudo sobre anúncios, páginas, cobranças, otimizações, gerenciamento. Aqui você encontra tudo que você precisa saber para anunciar, tá bom? Mas, claro, né, ele é bem extenso, é bem complexo, é uma leitura bem técnica e não são todos aqueles que estão preparados para isso, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para o meu mapa mental, deu uma troteada aqui, para a gente falar especificamente sobre as políticas de privacidade, tá? E as políticas do Facebook, tá? Então existem dois tipos de conteúdo, aqueles conteúdos que são proibidos e os conteúdos que são restritos, tá? Existe uma diferença bem tênue, né? E a gente precisa interpretar algumas coisas. E não se apavore a partir do momento que eu abrir aqui os conteúdos proibidos, porque chuta aí, quantos itens vocês acreditam que tem de conteúdos proibidos, tá? Eu vou dar uma dica aqui. Quando eu comecei a anunciar no Facebook, existiam aproximadamente 10 conjuntos de conteúdos proibidos. Apenas 10, e hoje é mais que isso. Chuta aí. Dá um tempinho aí para você pensar. Acabou. Vamos lá, vamos descobrir quais são esses conteúdos proibidos e depois a gente vai falar sobre conteúdos restritos. Gente, por incrível que pareça, são 30 os conteúdos proibidos para a gente gerar anúncios aqui, tá bom? E nós vamos falar no detalhe cada um deles. Detalhe não, eu vou falar sobre eles. Os mais importantes eu vou explanar um pouquinho mais, tá bom? Até para não ficar extensa, a gente ficar direto ao ponto, para que vocês saibam e tenham consciência aonde vocês estão pisando. Aqui é o mapa, né, da mina, ou seja, onde vocês não podem pisar. Então, fica ligado aí que a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro são os padrões da comunidade. Então, os anúncios não devem violar os nossos padrões da comunidade. Os anúncios no Instagram não devem violar as diretrizes da comunidade do Instagram. Ou seja, dentro
dentro da plataforma, existem os padrões da comunidade, tá? E lá existem vários pontos, o que você pode, o que você não pode fazer. Então vale a pena também dar uma pesquisada especificamente sobre isso, tá bom? Mas é questões mais de comportamento dentro das redes sociais e como se comportar ali dentro. E basicamente isso não pode violar, né, também os anúncios. Então não quer dizer que você não vá, só porque está anunciando que você pode ir contra essas questões, tá bom? Número 2, produtos ou serviços ilegais. Os anúncios não deverão constituir, facilitar ou promover produtos, serviços ou atividades ilegais, tá? E entenda por ilegal tudo que é ilegal perante as leis, tá bom? E muitas vezes as leis não são única e exclusivamente aqui do Brasil, tá? Envolvem outros países também. Os anúncios direcionados a menores não deverão promover produtos ou serviços ou conteúdos que sejam inapropriados, ilegais ou inseguros, ou que explore, engane ou exerça pressão sobre a faixa etária direcionada. Então aqui a questão, por exemplo, de bullying. Não pode fazer bullying dentro da comunidade. Isso fere tanto as questões legais das políticas, tá? Quanto também as diretrizes da comunidade. Esse é um ponto que é crime, então é ilegal. Entenda serviços ou produtos ilegais, produtos que vão contra as leis, ou seja, eles são bem pontuais em relação a isso, tá bom? Número 3, práticas discriminatórias. Aqui, o que eu percebo, tá? O que eu percebo, quando eu comecei a estudar a questão do Facebook e as políticas e por que os meus anúncios algumas vezes não funcionavam, porque outros funcionavam, porque alguns clientes perdiam conta. Foram poucos os clientes que perderam conta de anúncio comigo, porém, aqueles que perderam, tive que ir atrás para entender o que acontecia. E o que eu percebo aqui é que algumas políticas, tá? Alguns itens, eles são sobrepostos e redundantes, tá? Mas isso é por quê? É para deixar o mais claro possível para você que anuncia aquilo que eles vão tá te cobrando aí, tá bom? Então, a prática discriminatória que vem de encontro a produtos e serviços ilegais, tá? A prática discriminatória também vai muito com relação à comunidade. Os anúncios não devem discriminar ou incentivar a discriminação contra as pessoas com base em atributos pessoais como raça, ética, cor, nacionalidade, religião, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, situação familiar, deficiência, condição genética ou de saúde. E aqui cai muito forte a questão de anúncios, por exemplo, sobre programas de emagrecimento, sobre programas relacionados à cura de doenças, a questões relacionadas à religião, tá? Você não pode, nos textos que você está colocando, denegrir a imagem de pessoas, de uma comunidade, de uma etnia, ou seja, dando a entender, até mesmo dando a entender que você está discriminando, tá? Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo sobre emagrecimento. Você que é gordinho e quer perder peso. Parece inofensivo, mas a partir do momento em que tu direciona, olha só a questão, tá? Ele é muito tênue. Esse aqui é um ponto importante, tá? O simples fato de dizer você que é gordinho, teoricamente, não é o fato de tu dizer que a pessoa é gordinha, mas direcionando a pessoa para você, você está excluindo todos os outros. Isso é uma prática discriminatória também. Eu sei que você vai dar, não pode ser. Não. Gente, eu tô falando porque durante muito tempo eu anunciei nesse nicho, tá? E é realmente assim mesmo. Já conversei com atendentes do Facebook, já conversei com gerentes de conta com relação a isso, tá? E é exatamente assim que funciona. Então, quando você vai pensar os seus anúncios, você tem que ser o mais abrangente possível, tá? E o menos discriminatório.
tá? Então, a sua copy de anúncios tem que estar muito alinhada com isso. Tanto a sua copy, quanto o seu vídeo, quanto a sua imagem também, tá bom? Beleza, ao longo desse treinamento, a gente vai dar mais exemplos com relação a isso. Nós vamos falar especificamente sobre copy, nós vamos falar especificamente sobre essas questões, o que pode, o que não pode, a linguagem que pode, a linguagem que não pode, para vocês terem essa noção exata do que anunciar, tá bom? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Beleza, vamos lá. Isso que a gente só tá na terceira. Quarta, produtos de tabaco. Anúncios que não podem promover a venda ou uso de produtos de tabaco ou equipamentos relacionados. Então, se você trabalha com produtos, né, do tabaco, de cigarro, charuto, narguilé, produtos que envolvam o tabaco, isso é extremamente proibido. Por quê? Porque também é ilegal, né? É ilegal porque dentro da comunidade do Facebook a gente tem pessoas, apesar de ser uma plataforma a partir de 18 anos, eles entendem, eu acho que num certo momento eles não querem também incentivar a utilização, né, por meios de publicidade de produtos que são cancerígenos, eles não querem se envolver com isso, tá? Basicamente é isso, tá? Drogas ou produtos relacionados com drogas, isso não preciso nem falar, né? Porque em nenhuma outra mídia isso pode, isso é totalmente legal. E aí, por mais que a gente falar no segundo, no item 2, né? Produtos ilegais, né? Produtos, serviços ilegais. Eles realmente eles vão detalhando essa questão, porque lembra quando eu falei que lá no início nós tínhamos 10 itens somente, eram 10 ou 12 itens, uma coisa assim. O que eles foram fazendo, eles foram tornando cada vez mais claro para não cair na interpretação. Então eles vão, a partir do momento em que as coisas vão transcorrendo, eles vão também melhorando e entendendo que o Facebook ele é um organismo vivo, ele está sempre mudando e a gente tem que estar muito atento para as mudanças e principalmente atento às questões das políticas também. Então, anúncios que promovam a venda ou o uso de remédios controlados, drogas recreativas ou ilegais, isso é totalmente impossível de anunciar no Facebook, tá bom? Suplementos perigosos, tá? Anúncios que promoverão a venda ou o uso de suplementos com algum risco, conforme definido pelo Facebook a seu uso exclusivo critério. Ou seja, se eles deixam claro aqui, se em algum momento, tá, eles entenderem, por mais que o seu produto seja legalizado, seja liberado ou tudo, eles, por esse fator, pela última frase, Leo, pelo Facebook, a seu exclusivo critério, ele vai tirar o seu anúncio do ar e não existe. Não, mas ele tá aqui. Não. O critério é dele. Então ele quebra com qualquer outro tipo de objeção, com qualquer outro tipo de argumento quando ele coloca isso aqui. Então, se o seu suplemento é perigoso, coloca em risco a saúde das pessoas, né? Eu sei que você já viu. Ah, mas como que eu vejo direto alguns sites não, mas algumas páginas anunciando suplemento? O que eu posso te dizer é que assim, ó, existe sim, as pessoas em algum momento fazem esse tipo de anúncio, porém não dura muito tempo. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui nessa aula e vamos lá, a gente se vê na próxima aula. Até mais.